Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Contando História. Mais uma vez o Contando História da semana saindo no sábado, né? Controvérsias da semana, né? Não esperaria um trailer de Lilo e Stitch, não esperava algumas coisas da semana, então, né? Tudo bem sair no sábado, tá contando ainda dentro da semana, né? E bom, o Contando História de hoje é pra gente continuar um Contando História que eu já tinha feito aqui no canal. Eu vou terminar algumas historinhas que eu deixei em aberto aqui no Contando História e hoje é um da Marvel. Se eu fiz uma saga inteira do mundo bélico com o Superman nos últimos Contando História, hoje é pra gente ir pra penúltima história dessa edição. Tony Stark, Homem de Ferro, Duras Realidades, parte 2, galera. Eu vou deixar aqui no card pra vocês o primeiro vídeo, a parte 1 de Homem de Ferro, Duras Realidades. Já faz um tempinho que eu trouxe, né? E eu não sabia se iria dar um engajamento bom trazer a história do Homem de Ferro, porque realmente os quadrinhos do Homem de Ferro não são como os filmes, por exemplo, né? Onde todo mundo é fã do Homem de Ferro. Os quadrinhos é diferente. Então, eu não sabia se daria certo, né? Mas dando certo ou não, eu vou trazer a continuidade. Até porque essa história só tem 3 partes, então é bem curtinha. Vou trazer essa parte 2 agora aqui com vocês. E, né, semana que vem eu trago a parte 3 e a gente encerra Duras Realidades de Homem de Ferro, galera. Então, vamos começar essa parte 2 de Duras Realidades, né? Bom, a gente volta ao mundo de realidade virtual, o mundo VR de Tony Stark nessa história aqui, o Escape, né? E pra relembrar vocês, na parte 1, o Tony Stark ele acaba criando um mundo, né, de realidade virtual chamado Escape, e que tá dando muito problema, porque o grande vilão controlador, né, que tem ligações aí com o mundo digital, obviamente, ele entra no mundo e ele está causando muito caos lá dentro. Então, só pra relembrar isso pra vocês, né? Bom, continuando o enredo de Duras Realidades aqui, o controlador, ele está finalmente fazendo a sua jogada contra Tony Stark nessa história, contra o nosso gênio bilionário, né, filantropo Tony Stark, né? Ele tá expulsando, né, o seu projeto de realidade virtual de estimação com todos os tipos de jogadores desagradáveis, galera. Como se isso não fosse ruim o suficiente, né, acontece que as suas ações dentro do Escape, né, desse mundo de realidade virtual, tem algumas consequências dentro do mundo real, galera. E bom, com uma pequena ajuda do controlador que finalmente faz jus ao seu nome nessa história aqui, galera, exatamente isso, né? E bom, vamos começar a história do começo, né? Bom, essa história já pega, né, com o controlador ele convidando de volta todos os jogadores que ele havia expulsado do Escape lá na primeira parte, né? Finalmente, ver o controlador nessa história aqui intensificar, sabe? Começar a agir depois de uma construção tão longa, né? E às vezes até tediosa do personagem foi muito interessante nessa história aqui. O Tony ele ainda está lutando com o programa de execução do arsenal dentro do Escape, coisa que ficou pausada na primeira parte, né? Ele terminou fazendo isso, enquanto a sua mãe está fria dentro do mundo VR da última edição. A gente terminou também a última edição, a parte 1, com a sua mãe ficando presa junto com o Howard Stark, né? E a mãe adotiva do Tony, galera. Então, acontece que o arsenal não é outro senão o próprio Howard Stark, que a gente viu na primeira parte, né? Ou pelo menos uma construção em inteligência artificial do falecido pai adotivo de Tony e Motherboard, galera. A IA, né, que dirige o Escape é Maria, a mãe adotiva do Tony, como eu havia falado pra vocês. Assim, é meio doido, é meio bizarro, né? Mas ao mesmo tempo, realmente é intrigante a gente ver o Howard e a Maria estão sendo usados, né, como IAs para o Escape, para esse mundo que está sendo controlado pelo controlador, né? E bom, depois de uma reunião bem estranha entre a Maria e a Amanda, né? Contamos ali com o Tony fora do VR. O Tony além do mundo, né, do Escape. Até porque ele está dentro do Escape e ao mesmo tempo está fora, né? Ele é o criador do jogo, então ele consegue entrar a qualquer momento, né? E a gente agora vai pra ele fora do Escape. Ele tentando encerrar essa operação para impedir que alguém se machuque na vida real, né? Outro grande momento da história é quando o Tony ele exige que o seu sistema seja colocado offline de vez, para que ninguém mais possa
ser prejudicado pela sua própria tecnologia, né? Mas um bom retorno ao passado de Tony Stark nessa HQ, né? Até porque ele foi um traficante de armas, ele teve a sua mudança de coração após a sua captura, né? Antes mesmo de se tornar Homem de Ferro. Então é mais uma vez a história voltando a um passado muito interessante do Tony. Já voltou na questão dos seus pais, né? Falecidos pais, volta agora nessa questão de tráficos de armas, né? Até porque ele vai identificar tráficos de armas com a sua própria tecnologia, né? Mas vamos voltar agora para o Controlador. O Controlador, ele provoca o Stark, cara, mais uma vez, né? Mas em vez disso, em vez dele aceitar e admitir a derrota, né? O Tony, ele simplesmente revela que ele sabe sobre o Controlador desde a sua batalha contra o Fin Fang Foom, lá na primeira edição da HQ, galera. E ele sabe exatamente onde ele está. Ou seja, o Tony tá na desvantagem contra o Controlador desde o começo da história. Mas agora, galera, agora o Tony, ele tá se provando o quão inteligente ele é, sabe? Porque apesar dele estar na desvantagem, apesar dele realmente saber que o Controlador tá totalmente à frente dele, ele tá tentando encontrar maneiras de provar pro Controlador que ele pode vencer, né? E bom, vestindo-se e dizendo ao próprio Rhodey e a Janet Van Dyne, né, que tá ali com ele, os dois amigos dele, pra encontrar no local do Controlador, galera. O Stark, ele tá prestes a sair ali antes de pedir a sexta-feira para deixar o seu próprio corpo robótico lá dentro do escape, né? E agir como uma IA para a sua armadura, galera. Assim como a gente já tinha visto, ó, há muito tempo. Vale lembrar que a placa-mãe da armadura dele está indisponível no momento, por isso que ele chama a sexta-feira para ser a inteligência artificial da armadura, né? A sexta-feira, ela fica completamente animada nesse momento da história, ela fica totalmente hesitada ali, né? Pois ela odeia ficar presa naquele traje de metal que o Tony tinha criado para ela, né? Mas sem tempo sobrando, o Tony, ele toma a decisão de colocar a sexta-feira de volta à sua armadura de Homem de Ferro, assim como a gente já viu várias vezes, né? Uma última vez, né? E bom, foi muito interessante, cara. Como eu falei, a gente vê essa hesitação da sexta-feira em estar de volta à armadura, sabe? Novamente, outro trabalho interessante dessa voltagem, né, para o passado. Até porque a gente tem um momento, nesse momento das HQ de Duras Realidades, o Tony é só um gênio bilionário, sabe? Ele é pouco Homem de Ferro, sabe? Por isso que ele cria o Escape, a sexta-feira é um robô assistente dele, ele não precisa mais, assim, de uma armadura oficialmente, sabe? Então, é interessante essa volta para o passado novamente, né? Bom, a gente corta agora a história para a Jocasta, sim, a mesma que foi criada pelo Ultron e que vai aparecer agora na série do Vision Quest, né, no UCM, né? Bom, ela está em busca do seu ex-namorado robótico, o Ultron? Não, aquele Aaron, aquele cara que a gente viu lá na primeira edição, na parte 1, né? Que ainda tem a entrada dos fundos do Escape, né? E ele vai ser um baita vilão, né? Eu acredito pelo menos nisso. E ela precisa disso, galera. Implorando para ele ajudar ela e seus amigos ali, né? Ela desmaia. Ou na realidade ela desliga, né? Porque ela é um robô, não tem como ela desmaiar. Bom, não tenho certeza, né, de qual assim, mas do que, por que ela desmaiou ali, desligou na história, não dá pra gente ter muita certeza, mas parece ser graças a uma bateria do seu robô ali, do seu corpo que foi descarregada. E assim, galera, se esse ex-namorado da Jocasta, o Arrow, realmente ajudar ela, né? O que eu acho bastante provável até acontecer numa terceira edição, né, na parte 3, será pra, obviamente, tentar reconquistar a Jocasta, ao invés de tentar se redimir, sabe? Porque eu tô de boa, sabe? Eu tô gostando deles transformarem esse Aaron num grande vilão. Até porque, porra, eu não me importaria de ver ele enfrentando o Tony Stark novamente, coisa que a gente já viu ele enfrentando no passado, né? Então, porra, eu acho que eles realmente vão fazer na terceira parte. Eu ainda não li, então eu não sei. Eu acredito mesmo que na terceira parte eles possam fazer o Aaron tentar, né, não se redimir com a Jocasta, mas ajudar ela para ele chegar cada vez mais perto do próprio Tony Stark, né? E bom, agora nós vamos para novamente o Tony, o Rhodey e a Janet Van Dyne. Eles chegam no local dos condutores para encontrar um arsenal inteiro de armas sendo enviadas para o mundo inteiro, galera, para o mundo todo por meio de drones para os jogadores do Escape. E esse local que eles foram era o local de encontro com o Controlador, o que não aconteceu, sabe? O Controlador não estava ali. O que eles encontraram foram justamente
armas e mais uma vez essa volta ao passado da história inicial do Tony Stark, né, sobre as vendas de armas, os tráficos de arma. Então, mais uma vez essa volta, né, a essa questão. E assim, como eu falei, foi muito legal, sabe, a gente vê os jogadores do Escape simultaneamente no mundo VR, né, e no mundo real causando esse caos gigante, galera. E assim, eu tô muito interessado pra ler essa parte 3, porque agora o jogo começou de vez, sabe? O jogo começou de vez, sabe? E assim, essa edição, essa segunda parte, ela fez um ótimo trabalho em trazer à tona essa questão do Tony Stark, até porque ele deixa o mundo VR pra trás, pra finalmente, né, se concentrar na sua mãe, coisa que, porra, ele negligenciou pra caramba na primeira edição. Então, pô, a sua falta de empatia em relação à sexta-feira, quando ele precisa dela no traje, sabe? Sugere um lado mais sombrio do Tony, mas apenas quando é pra um bem maior, sabe? E essa segunda parte trouxe um lado muito mais humano do Tony pra essa história, e isso eu gostei pra caramba, sabe? Ele tá tentando desesperadamente ajudar as pessoas e sente uma necessidade ainda maior, sabe? De lutar por tudo que tá acontecendo, visto até porque ele que colocou essas pessoas em perigo dentro do Escape, né? Pô, ele que criou essa tecnologia, então ele tá nessa cobrança com ele, né? O controlador, pô, tá finalmente se preparando pra ser o principal vilão dessa edição, né? Pra finalizar isso nessa parte 3. Embora, pô, eu ainda preciso ver mais dele, sabe? A gente precisa ver mais dele na história. A gente tá vendo ele trabalhando muito por fora, né? Então a gente precisa mais disso, né? Literalmente vencendo o próprio jogo dele, do Tony Stark, sabe? O controlador tá vencendo o jogo que o Tony Stark criou. Então isso aqui é absurdo também de bom, né? E assim, ele é obviamente um tipo de vilão nos bastidores, daí o seu nome, né? Mas a gente precisa finalmente ver ele em ação, sabe? É isso que a gente precisa ver, na minha opinião, sabe? Todos os outros personagens dessa história também desempenharam um papel, cara, muito pequeno em questão, mas em algum momento de destaque, sabe? Eu realmente, cara, gostei pra caramba da questão que eles trouxeram das Yas, sabe? Da Amanda, do Howard Stark. Eles trouxeram isso de uma forma muito boa, e isso eu gostei, sabe? Pra caramba, e eu espero que, porra, eles explorem isso ainda mais nessa parte 3, sabe? Nessas edições futuras. Eu realmente, cara, gostei desses pequenos momentos, por exemplo, da sexta-feira e da Jocasta. Até porque, porra, o Tony vestiu uma armadura do Homem de Ferro, né? De aparência bastante clássica, com a sexta-feira como a Suya. Porra, isso é ótimo. Isso é muito e muito bom, sabe? Trazer de volta essa questão passada, como eu falei com vocês, que essa história está trazendo pra caramba. Então, eu tô muito empolgado pra essa parte 3. Vamos ver o que vai se desenrolar, né? Enquanto isso, termina com o Tony junto com a Janet e o Rhodey lá no Tráficos de Armas pra tentar ver o que agora eles vão fazer, e eles vão chamar ajuda, galera. Que ajudas são essas? Eu deixo pra parte 3, eu deixo pra semana que vem, galera. Comenta o que você acharam dessa segunda parte, que eu demorei pra trazer, né? Mas semana que vem eu termino essa história na parte 3. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.